Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, lá em 2017, o nosso então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, já alertava: a mamata na Lei Rouanet vai acabar. Revisão de contas e contratos envolvendo dinheiro público no patrocínio de eventos culturais serão devidamente revisados. Mas é claro que, diante de tais afirmações, já lá na época, há vários anos atrás, há 5 anos atrás, Bolsonaro já tinha causado arrepios na militância esquerdista, especialmente por parte de artistas lacradores, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, jornalistas da emissora da TV Globo e por aí vai. E, diante disso, eles resolveram tentar reunir a indignação deles e criaram aquele movimento Ele Não. Um movimento que, na verdade, catapultou ainda mais Bolsonaro, que hoje é presidente da República e presidente, inclusive, dessa turma, mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles se dizem tão favoráveis à democracia e se dizendo respeitadores do resultado das urnas, mas até hoje, passado quase 4 anos depois, insistem em não aceitarem a derrota. E por que eu estou falando isso mais uma vez? Porque eu quero que vocês vejam aqui na tela um trecho da entrevista concedida pela artista Daniela Mercury, uma das que levantou o movimento Ele Não, uma das principais vozes de um movimento de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, há muitos anos, e que falou agora isso daqui, olha aí. Revista Veja fez uma entrevista e publicou, abre aspas, Daniela Mercury afirma que é preciso tirar o atual presidente. É a urgência do agora. Olha que coisa interessante. É preciso tirar o atual presidente. Olha o tamanho da arrogância. As palavras-chave, né? É preciso, é a urgência do agora. Daniela Mercury, sinceramente, quem é você na fila do pão, minha querida? Bolsonaro foi eleito por quase 60 milhões de brasileiros. A senhora precisa aceitar isso. A senhora faz esse tipo de discurso porque simplesmente quer o retorno de um bandido, de um criminoso ao poder, que roubou não somente dinheiro da Petrobras, de bancos públicos, mas também acabou com a cultura brasileira. Não à toa, 13 bilhões de reais foram destinados, dona Daniela Mercury, a rodo, sem um devido controle. Não à toa, este governo de Jair Messias Bolsonaro está com a promessa de, depois dessa revisão, devolver aproximadamente mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos, mais de R$ 1 bilhão para a cultura, para a Lei Rouanet. E a senhora não aplaude uma atitude como essa? Será que a senhora Daniela Mercury sempre esteve de maneira favorável à cultura brasileira ou sempre esteve favorável ao seu bolso, aos seus interesses? Eu fico com a segunda opção. Mas sabe que não parou por aí. Fábio Porchat acabou de dar uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Aí você deve estar me perguntando, né? Pô, Felipe, mas é relevante falar dessa turma? É relevante. Sabe por quê? Eles falam isso na tradicional imprensa. Essa imprensa patrocina, divulga essas informações e jogam para a população que não tem tanta informação, dizendo que aquilo, olha, é uma verdade, tá vendo? Artistas estão falando, sabe aquele artista que você acompanha na TV Globo, que você gosta dele, aquela música que você escuta dela? Pois é, até ela está contra Bolsonaro. Só que a grande verdade é isso que eu mostro para vocês. Em 2023, este câncer não estará mais entre nós e o Brasil vai voltar a sorrir, diz Porchat sobre Bolsonaro. Não sei se vocês se recordam, mas este Fábio Porchat é o mesmo que em diversos momentos fez ataques aos cristãos, especialmente a católicos e evangélicos. Fábio Porchat é o mesmo que já xingou o Bolsonaro de palavrões pesados. Já atacou a família do presidente Bolsonaro. Tudo isso porque acabou, no meu ponto de vista, acho que o motivo deve ser porque acabou a farra da Lei Rouanet. E Fábio Porchat, nesta arrogância que vocês estão vendo aqui na tela, no mesmo nível de arrogância da Daniela Mercury, fala que o Brasil vai voltar a sorrir. Com quem? Com o bandido do Lula? Outro que destruiu o Brasil? O povo brasileiro sorriu efetivamente, Fábio Porchat?
É mais um que prova que quer somente benefício a si próprio. Só quer um cara na presidência que distribua recursos, que distribua uma infraestrutura, talvez, é o que eu imagino, para ele e sua turma. O Brasil em nenhum momento vai puxar, ao contrário do que você dá a entender aqui, sorriu durante a era PT. Olha aqui, ele afirma, deixa eu baixar aqui a matéria, porque ele continua dizendo o seguinte: olha aí, questionado sobre o que ele achava do perdão de pena que o presidente Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira, Porchat respondeu: a gente tem que pensar que em 2023 este câncer não estará mais entre nós e o Brasil vai voltar a sorrir. A gente precisa tirar a milícia do poder. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Olha aí, a gente precisa tirar a milícia do poder. Eu acho que, no fim das contas, esta é a eleição do queremos democracia ou não. E a gente precisa querer, Porchat complementa. Deixa eu voltar aqui para mim. Ô, Porchat, em que momento a democracia brasileira está sendo ameaçada? Só porque Bolsonaro concedeu um indulto, uma graça constitucionalmente prevista a um deputado? O senhor afirma que a democracia brasileira está em risco, não é de agora, antes mesmo do indulto concedido. Sob qual argumento? Pelo fato de Bolsonaro não estar mais destinando bilhões de reais via BNDES para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para países no continente africano, para aliados ideologicamente à esquerda, ao autoritarismo? É por isso que vocês falam que Bolsonaro é autoritário, antidemocrático, porque ele secou uma das principais fontes de recursos de ditaduras ao redor do mundo, da esquerda socialista barra comunista. Vocês chamam o Bolsonaro de antidemocrático porque Bolsonaro cortou o dinheiro do MST. Vocês chamam o Bolsonaro de autoritário porque Bolsonaro cortou a mamata da Lei Rouanet. Vocês chamam o Bolsonaro de antidemocrático porque Bolsonaro fez com que a Fundação Roberto Marinho, fundação essa ligada à TV Globo, teu patrão, Porchat, a devolver 54 milhões de reais após, supostamente, segundo afirmações do secretário especial de Cultura Mário Frias, não ter emprestado corretamente as contas no período de 3 anos em relação a recursos obtidos da Lei Rouanet para a construção de um museu na cidade do Rio de Janeiro. Vocês chamam, você e Daniela Mercury, chamam o Bolsonaro de antidemocrático e autoritário pelo simples fato deste mesmo homem, Bolsonaro, não ter abaixado a cabeça para o sistema e ter defendido o emprego do povo brasileiro, ter ido, consequentemente, de maneira contrária à política do fica em casa, que a economia a gente veria depois. Vocês chamam o Bolsonaro de antidemocrático porque ele parou de destinar bilhões de reais para a imprensa brasileira em formato de propaganda de empresas públicas, pagas com dinheiro do povo. Vocês chamam o Bolsonaro de antidemocrático e autoritário pelo fato do presidente Bolsonaro ter cortado a farra de milhões de reais que iam para ONGs da região amazônica não fazerem nada. Vocês entendem agora, você que me assiste, o que está por trás do discursinho? Olha, Bolsonaro é antidemocrático, Bolsonaro é autoritário, precisamos retomar a democracia. Que democracia? A democracia está funcionando muito bem, obrigado. Bolsonaro foi eleito democraticamente, os 503 deputados foram eleitos democraticamente. Não há nenhuma perseguição a jornalista aqui no Brasil. O que existe, na verdade, é o outro lado que persegue pessoas que manifestam determinadas opiniões. Mas em relação a isso, vocês estão quietos, calados. Aliás, atitudes que nós estamos vendo, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, em relação à perseguição a jornalistas que fazem oposição a determinados governos, regimes, vocês defendem, vocês ficam quietos, porque quem cala consente. Para vocês isso é democrático. Mas quando se trata de jornalistas de direita, conservadores, de apoiadores do presidente Bolsonaro que se manifestam sobre determinada pauta, olha, tá vendo? Ele não pode falar isso. Ele não pode estar na internet falando isso. A verdade é uma só. Você, Fábio Porchat, a senhora Daniela Mercury, querem nada mais, nada menos que o retorno de um bandido no poder. De Lula, aquele mesmo, que não somente, como eu já deixei muito claro, destruiu o Brasil, mas distribuiu milhões de reais via Lei Rouanet.
fazendo com que, em troca, claro, né? O famoso uma mão lava a outra, vocês funcionassem como bons cabos eleitorais do lulopetismo. E tudo financiado por dinheiro público. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.